Gente, olha só como vamos começar agora, dar continuidade ao nosso programa. Esse programa está especialíssimo. Nós vamos falar agora sobre comportamento. Por que as pessoas têm tanto medo de falar ou de se expor? Uma resposta que sempre a gente busca, não é verdade? A timidez, ela está enraizada no medo e é muitas vezes irracional de ser humilhado. E então, para levar esse conhecimento para você, talvez levar mudança de vida para você, um novo aspecto, um novo olhar a respeito da timidez, é que nós convidamos e vamos falar agora com a coach de alta performance, a Kelly Cristina Rolim, que é advogada também e coach, e vai nos falar aqui sobre a timidez. Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. De tudo um pouco, a sua casa. Bom dia, Sérgio. Bom dia, telespectador. Um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão necessário e tão útil nos dias atuais para relacionamentos, para o trabalho. Então, a timidez, ela é algo que acontece com muitas pessoas e ela pode causar problemas. Ô Kelly, a timidez, nós nascemos tímidos ou nos fazemos tímidos? Então, Sérgio, ótima pergunta. A timidez, ela é um traço da personalidade. Nem sempre a timidez é uma vilã, ela nem sempre é ruim. Quando a timidez ela não causa prejuízo no seu relacionamento interpessoal, no seu trabalho, não tem que se preocupar com ela. Porque às vezes a pessoa é mais reservada, então muitos costumam dizer, essa pessoa é introspectiva, mas nem sempre o introspectivo ele vai ter problema para se comunicar. Talvez ele não goste muito de falar, mas no momento de conversar, ele não tem problema. Agora, a partir do momento que essa introspecção torna-se uma timidez mais acentuada e a pessoa deixa de ter oportunidades na carreira, a pessoa paralisa, dá medo, medo de falar em público, ela deixa de ter uma colocação profissional, uma ascensão em razão do medo, ela fala, não quero, não vou falar em público, ou na faculdade, ela sabe, domina o tema, mas na hora de apresentar o trabalho, a pessoa, não, eu não vou falar, deixa para você. Então, a partir do momento em que você começa a deixar de transpor obstáculos, vencer na sua vida em todos os pilares, em razão da timidez, aí já é um problema e é muito aconselhável que essa pessoa procure uma ajuda profissional, Sérgio. Aí, Kelly, eu pergunto para você, no desenvolvimento nosso de vida, e como você diz que a timidez ela está ali fazendo parte de um traço da personalidade do indivíduo, a gente vê muitas situações assim, eu já incorri nesse erro e eu aprendi um pouquinho diferente. Olha, e o seu filho, tudo bem com você? Aí o menino está na dele, não conhece um ambiente talvez externo, ele não conhece as pessoas, não conhece com quem o pai ou a mãe estão falando. Aí o pai, imediatamente, para justificar aquela postura do menino mais recatado, o pai diz, não, ele é meio tímido assim mesmo, está tudo certo. Isso já pode ser ali um sofisma, talvez, assim, essa mentira contada várias vezes, que passa a ser uma verdade para aquela criança, e ela fala assim, eu sou tímido, porque foi introjetado ali no seu modo comportamental? Excelente colocação, Sérgio. A PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela estuda os padrões de comportamento da linguagem. E a linguagem é um produto do sistema nervoso. Então, a partir do momento em que o próprio pai ou alguém ouviu de uma pessoa importante de afiliação, isso está dentro dos níveis neurológicos, né, na cadeia, está no topo da cadeia. Então, se você escuta alguém que é referência para você, repetindo de forma reiterada que você é tímido, é uma leitura que se faz para o seu inconsciente. Mesmo que a pessoa não seja tímida, ela pode desenvolver a timidez em razão de ouvir isso. Porque aí vai replicar, por exemplo, o tempo, o ambiente em outras situações da vida, adaptando aquele momento. Eu sou tímido, então eu tenho que ficar calado, eu não falo, eu não me expresso, eu não me exponho e eu não consigo ir. E isso traz os prejuízos, né? Exatamente, Sérgio. Isso é tão relevante, tão importante, que as crenças são formadas por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Por isso, os nossos sistemas representacionais
que são o sinestésico, o auditivo e o visual, eles são muito importantes. Então, entender isso, entender a pessoa com quem eu estou falando, qual que é o sistema representacional dela. Ela é mais auditiva? Ela é mais visual? É sinestésica? Isso ajuda a comunicação, tá? Eu sou extremamente visual. Visual. Então, se eu estou conversando com visual, eu vou tentar colocar a minha linguagem mais adequada ao mundo do visual, para que a nossa comunicação flua melhor. Então, no caso da crença, como eu havia falado, que ela é formada por essa questão do ver, do sentir e do ouvir, se você vê, sente e escuta reiteradas vezes, você é tímido, não, isso aqui não é para você não, a falar em público, você não consegue, é uma mentira que se torna verdade. Eu sou igual meu pai também não gosta, não quer dizer que não quer. Filho de peixe, peixinho é, né? Não quer dizer. Então, às vezes, uma limitação de alguém que é referência para nós, seja parente ou não, não quer dizer que isso vá acompanhar a minha vida. Isso depende do indivíduo transformar o comportamento, e a PNL ajuda muito nisso. E nesse caso, por exemplo, no programa de amanhã, gente, nós vamos falar exatamente sobre as questões daquelas respostas, né? Aquelas famosas respostas que podem pegar mal numa entrevista de trabalho. A timidez, nessa hora, pode travar ali uma pessoa muito bem preparada, academicamente, tecnicamente, mas na hora de uma entrevista de trabalho, uma resposta, por causa desse travamento que a timidez pode fazer com que a pessoa perca a oportunidade da vida dela ali de um trabalho, não é? Exatamente, Sérgio. Existem as crenças de capacidade e a crença de identidade. Então, se o indivíduo já se identifica como tímido, isso não é para mim, eu sou assim, tem que haver um trabalho de reprogramação dessa crença para que essa pessoa consiga vencer esse obstáculo. Porque a timidez, ela está ligada àquilo que eu acho que as pessoas pensam de mim. Então, o tímido, ele tende a viver em função do outro. Ele basta ser ele mesmo, mas ele está sempre preocupado com o que o outro está pensando dele. Sempre com medo de uma avaliação. Sempre com medo de um feedback. Aqui chega uma pergunta simples, mas eu vou repassar a você por respeito aos nossos lindos e queridos telespectadores. Diz assim: não gostar de falar em público é ser tímido? Não necessariamente, não, né? Sérgio. Há pessoas que não têm vontade ou empatia para falar em público. Isso não quer dizer que a pessoa seja tímida. Talvez no momento em que ela precise conversar ou se expor de uma forma ou vender a sua imagem, ela consiga fazê-lo. Mas isso não significa que a pessoa tem que gostar. Quando você gosta, flui melhor. Porque aquilo que você gosta, você tende a executar com mais tranquilidade. Aí eu pergunto para você, como superar? Quais são as dicas que você pode nos dar? Porque você já falou o seguinte: olha, no caso deste bloqueio, desta paralisação, talvez seja necessário já a busca por um profissional. Sim. Em que situações isso se dá e quais são as outras dicas que você pode dar para o nosso público a respeito da superação aí da timidez? Sim, Sérgio. A primeira coisa que o tímido ele tem que começar a mudar são os comportamentos. Então, os hábitos, a forma de falar, a forma como eu me comunico, aquilo que sai da minha linguagem verbal, ela influencia tudo que está no meu inconsciente. Então, começar a mudar a forma de falar de si próprio e ter autoconfiança. Não se preocupar tanto com o que as pessoas pensam. Diante de uma situação assim, vamos dizer que alguém é colocado para falar para alguém, é convidado para falar para uma turma, para um grupo de pessoas, para uma equipe de trabalho. Sim. Aquelas técnicazinhas diante de ir lá no banheiro, olhar bem no espelho e falar assim: você é o cara, você sabe, vai, Isso. confia no que você sabe, você tem um conteúdo, o que você transmita, o que você sabe, vai lá e arrebenta. Vale isso? Olhar para o espelho e falar assim? Super válido. Isso, muitos palestrantes, Tony Robbins, que é um grande coach de celebridades nos Estados Unidos, antes dele entrar, ele mesmo fala para uma palestra que ele
pula, faz uns exercícios físicos, respiração. Respirar é muito importante. Você olhar e se aceitar e falar, eu sou capaz. Você pode olhar para o espelho mesmo, eu sou capaz, eu vou conseguir. Eu nasci com recursos, eu vou utilizar os recursos que eu tenho. Se eu estou aqui é porque eu tenho méritos para estar aqui. Exatamente. Agora, uma dica, Sérgio, que eu gosto muito de utilizar. Conta pra gente, Eu gosto nas minhas palestras, eu sempre faço isso e funciona, que são as âncoras. O que são as âncoras? São estímulos que nós damos e muda o nosso estado emocional. Então, por exemplo, tenho muito medo de falar em público, mas vou ter que falar. Então, nesse momento, eu me interiorizo, você pode fechar os olhos, respirar, e você vai se lembrar de um momento da sua vida, que você esteve muito autoconfiante. Então, um momento que você esteve no ápice, no auge, um momento que você se sentiu tão produtivo, tão livre, tão solto, você vai trazer esse momento à mente e você pode ancorar usando partes do seu corpo para você lembrar. Exemplo, você pode segurar na pontinha do dedo uma coisa sutil, que às vezes não dá para você dar um grito de guerra, às vezes em determinados lugares. Você faz isso sozinho no banheiro ou no seu quarto. Mas você sutilmente, alguns executivos às vezes têm dificuldade, eles ancoram, colocam a mão assim na nuca. Outros ficam o tempo todo palestrando assim, segurando ou falando. Por quê? Essa âncora, ela te ajuda a lembrar desse estado emocional em que você esteve muito bem. Então, traz uma mensagem para o seu inconsciente de que ali você está empoderado. Você está utilizando os recursos que você tem. E não se preocupando, eu vou falhar, eu não vou dar conta, não vai dar certo. E pensar positivo, eu vou conseguir trabalhar nas crenças de capacidade e nas crenças de identidade. É isso aí, gente. Olha só, nós somos formados por um conjunto de crenças, valores e leis. O que você vai fazer aí com essas crenças? Kelly, eu quero agradecer você por estar aqui nos dando essas dicas. Sim. Bacana demais, mas eu quero contar com o seu poder assim, de síntese e olhar para o nosso telespectador ali e deixar essa palavra para ele, aqueles que se acham tímidos e muitas vezes associando essa timidez uma baixa autoestima, uma palavrinha para eles. Sim, para você que está me assistindo e é vítima do comportamento da timidez, que tem uma introspecção, uma timidez elevada, que te impede de alcançar objetivos e alcançar as suas metas. Lembre-se que você tem recursos próprios, que o próprio Deus te deu, a sua inteligência, e que você pode usar esses recursos a seu favor, não se preocupando com aquilo que os outros vão pensar, porque as pessoas já estão tão ocupadas com a sua própria vida, elas não estão preocupadas com você. Então, seja você mesmo, tenha autoconfiança, use os seus recursos internos, utilize do conhecimento da PNL, do coach, através de profissionais capacitados, para você conseguir ter uma alta performance. Gente, com essa palavra nós encerramos esse bate-papo aqui com a doutora Kelly Cristina Rolim, que é coach de alta performance, advogado, e veio aqui para nos dar essa direção, como superar a timidez, e eu tenho certeza, eu fui abençoado, mas eu tenho certeza que você também foi. Então, doutora Kelly, obrigado. Muito obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.